Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente já tem acesso ao capítulo 300 do mangá e com ele vemos o desfecho da grande batalha contra Megicula, pelo menos a primeira grande parte daquele confronto. Agora veremos em ação o verdadeiro poder que pode enfrentar facilmente a quase indestrutível magia de um demônio de ranking superior. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também espero muito que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia com muita fumaça em todos os lados. Uma grande destruição havia sido causada pela magia de Gaja. E quando os efeitos destes poderes iam se dissipando, a gente via a fumaça baixando e ali estava Megicula, que calmamente começava a dizer que aquele era um feitiço que consumia a própria mana. E era algo interessante, afinal superava suas expectativas. Megicula então, ainda coberta de fumaça, observava a queda de Gaja que ia diretamente ao chão. Ele caía inconsciente depois de, como Megicula mesmo havia dito, usar a sua própria vitalidade para criar um ataque mágico. Olhando Gaja, Megicula dizia que ele havia feito um bom trabalho, mesmo sendo um humano. Acontece que agora vemos Megicula, extremamente bem cercada pela magia de maldição, voando acima dele com a sua transformação ainda mais completa que antes. Megicula agora com suas grandes asas, simplesmente dizia que infelizmente para os humanos, a sua magia de selamento amaldiçoado protegia seu corpo, permitindo Megicula se regenerar em questões de segundos e não sofrer defeito com nenhum ataque que recebesse. Neste momento a gente via Undine completamente desesperada, gritando por Gaja que estava caída ao chão. Ela estava assustada com o que havia acontecido diante dos seus olhos, mas logo depois disso, algo passa a assustar ainda mais. Undine passa a sofrer as consequências da maldição de Megicula. Seu corpo estava sendo completamente amaldiçoado novamente. E então, neste momento, a Noelle é quem fica assustada, olhando para Undine sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Megicula então, ainda voando acima de todos, olhava diretamente para Noelle. O demônio dizia que assim como na última batalha, no último confronto, agora os poderes do espírito elemental estavam inacessíveis e dessa forma, Noelle não poderia utilizar o nível divino. Nesse momento, Noelle começa a olhar para Megicula completamente furiosa. Ela não acreditava no que aquele demônio estava fazendo aos seus companheiros. Víamos tanto Charlotte Rosalie quanto Ryu completamente feridos, os dois estavam em um péssimo estado, muito machucados. O mesmo acontecia com Gaja, que estava ao chão, e isso após ter utilizado toda sua vitalidade em um ataque. E Undine agora estava sofrendo pelas maldições de Megicula. Nesse momento, enquanto Noelle estava completamente assustada com este cenário, Megicula simplesmente dizia que agora, neste momento, tudo já chegou ao fim. Noelle estava completamente assustada, suando frio. Mesmo assim, ela não podia desistir. Mesmo assim, ela tinha que conseguir se erguer, mesmo com medo, mesmo não sabendo o que fazer. Ela então ativava o seu modo Valkyria, dizendo que ainda não. Se ela pudesse lutar, ela continuaria lutando. E Noelle já estava pronta para executar um ataque quando simplesmente sente um poder novo surgindo. Aquela era uma maldição de Megicula que tocava o seu corpo. Simplesmente por ter contato com a sua armadura da Valkyria, o poder de Noelle passa a se desfazer. Ela não conseguia mais manter a sua própria magia de água. Enquanto Megicula simplesmente observava de longe o quanto Noelle se esforçava para continuar naquele confronto. Megicula sorria, dizendo que não existia nem mesmo a remota possibilidade dela ser vencida naquele confronto. Então perguntava por que Noelle resistia tanto assim. Noelle estava sendo cada vez mais atingida pelas maldições de Megicula e sua armadura era cada vez mais destruída. Enquanto isso, Megicula dizia que era algo curioso, no mínimo curioso, era engraçado. As atitudes de Noelle naquele confronto eram totalmente incompreensíveis. Neste momento, Megicula, que seguia voando, perguntava a maga se era essa vontade dos humanos que faziam com que eles sempre fossem capazes de criar magias tão poderosas. Não só isso, como Megicula também dizia que neste caso de nada adiantaria. Com o seu poder mágico Mundo Decadente ativado, não existia ninguém que pudesse fazer algo ali. Ninguém tinha poder mágico suficiente para derrotar Megicula. Enquanto isso, Noelle era cada vez mais pega por aquela maldição que cercava seu corpo, causando ferimentos e destruindo sua magia. E enquanto lutava para conseguir continuar aquele confronto, a maga ainda ouvia de Megicula que nenhum demônio iria sonhar em se opor a uma outra criatura que tivesse um poder superior ao dele. Não fazia nenhum sentido fazer isso. Megicula dizia que os humanos lutavam por motivos incompreensíveis e arriscavam sua vida em vão. A Cier Silva havia enfrentado por amor que sentia aos seus filhos e por este motivo perdeu sua vida. Assim como este homem que havia lutado e dado a sua vitalidade por ser leal à sua rainha. E agora estava ali Noelle lutando por uma esperança que não existia. Para Megicula, a humanidade não fazia sentido. Ela sorria e perguntava para Noelle por que os humanos se agarravam tanto a coisas tão banais. Por que eles não são capazes de se render e aceitar sua derrota. E enquanto isso, Noelle não aguentava o que estava tendo que ouvir daquele demônio. Ela ficava furiosa e ela começava a pensar sobre isso. Ela pensava que sabia que não tinha nenhuma possibilidade de vencer naquele confronto. Mesmo assim, ela tentava se erguer. Ela dizia que isso eram coisas de humano e ela não tinha o menor interesse em fazer Megicula entender sobre isso. Ao mesmo tempo, Noelle pensava que tipo de criatura era aquele demônio.
demônio, como podia ser tão forte. Enquanto isso, dizia pra Megícula que haviam coisas que as pessoas tinham que fazer por si própria. Elas precisam fazer, por mais mínima que sejam as possibilidades de ganhar. E então Noelle por fim pensava que na realidade agora mesmo, o que ela queria fazer era se colocar de joelhos e começar a chorar. Mesmo assim, ela gritava dizendo pra Megícula que jamais iria se render. Os humanos não se rendem até garantir a sua vitória. E é por nunca se dar por vencido que a humanidade pode sonhar com ela. Por fim, Noelle simplesmente pensava que apesar de tudo, continuaria lutando. E ela então gritava pra Megícula com todas as suas forças: a nossa magia é não desistir. Noelle se mantinha perseverante naquele confronto, ninguém poderia fazer desistir. E Megícula então só olhava com um pouco de raiva e também desprezo. Naquele momento, Megícula apenas diz que realmente não compreende. E na verdade até mesmo sente curiosidade. Porém, não pode ficar perdendo tempo eternamente lutando com aqueles humanos. Por este motivo, estava na hora de acabar com tudo. E a gente vê a Loropetka no centro do seu poder, agora prestes a atacar Noelle. Neste momento, a gente vê que Megícula utiliza o poder da maldição que estava em Loropetka. O seu alvo naquele momento era a companheira de Noelle, que já estava sofrendo com as suas maldições. Megícula estava séria sobre aquilo, enquanto Noelle completamente assustada. Víamos então todas as maldições tomando aquele lugar, enquanto Megícula dizia que iria destruir Loropetka, e com ela todos os humanos que estão com este castelo. Todos irão para o outro mundo. Depois disso, a gente via que a maldição de Loropetka estava tomando praticamente todo o seu corpo, enquanto Megícula sorria dizendo que dessa forma, finalmente poderia se manifestar totalmente. Noelle estava assustada, mas já não tinha quase poder para seguir. Mesmo assim, ela tinha que ir em frente. Ela tinha que tentar parar Megícula. Dessa vez, ela atacava com tudo que tinha, chamando pelo nome de Loropetka. Noelle esticava sua mão em direção a Megícula, até que então, alguém encosta em suas mãos e passa em alta velocidade. Alguém que estava voando em uma espada, em uma lâmina de anti-magia. Aquele era Asta, que chegou até aquele local sem ninguém perceber. Mesmo assim, percebíamos que a sua simples presença já era suficiente para assustar Megícula completamente. Aquele era um poder que não só conseguiu as alcançar, como simplesmente teve força para passar pela sua magia do mundo em decadência. Víamos uma explosão de poder, e aquela era a anti-magia. Neste momento, víamos Noelle feliz, enquanto víamos também Asta tocando mimosa com a sua Metsuma no Tsurugi, sua espada de anti-magia que agora tocava maldição e diminuía os efeitos do poder de Megícula. Garoto dizia que foi por muito pouco. Por pouco conseguiu salvar a todos ali. E então ele olhava diretamente para Noelle dizendo que estava muito feliz de a ver San salva. Neste momento, Asta seguia voando e ele agora estava carregando Loropetka em seus braços. Ele realmente conseguiu a salvar. E então a gente via que Noelle realmente não conseguiu também segurar as suas emoções. Ela deixou suas lágrimas caírem enquanto pensava que só não desistiu porque o Asta a ensinou não desistir. Depois disso, ainda chorando, ela olhava pro garoto da anti-magia enquanto dizia: parece pra você que eu realmente tô San salva? Neste momento a gente chega ao fim do capítulo, com Megícula com muita fúria em seu olhar se perguntando quem era este humano. Assim, a gente termina o capítulo 300 de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!